Inspiração. Começa agora mais um episódio do nosso programa que valoriza a trajetória de mulheres que transformam vidas e realidades. E conosco aqui hoje a Cristina Bittencourt Ribeiro. Bem-vinda, Cris. A Cris, que é coordenadora geral da Associação Santamariense de Esportes Náuticos. E para quem não conhece a Cris, eu vou dar acho que uma informação que daí, Cris, todo mundo vai lembrar quem é a Cris. A Cris é a mãe dos irmãos Ribeiros, nossos canoístas esses que Santa Maria tem tanto orgulho e que trabalham também agora, o Gilvan como secretário de esporte, o Givago como presidente da Câmara de Vereadores. E eu sempre quis, Cris, te entrevistar. Eu sempre quis conhecer a tua história. Onde é que está a base do sucesso desses irmãos que são tão queridos e que tanto orgulho dão para Santa Maria? Então, eu estou muito feliz por te receber aqui, Cris. Obrigado. É uma satisfação enorme estar aqui para conversar contigo e contar um pouco da minha história, né? E a Cris também é, gente, professora de canoagem, canoa e stand-up paddle, isso, né, Cris? Isso. Essas três modalidades. E também coordena todos os trabalhos da associação da nossa Acena, né, que também tem uma relevância tão grande para Santa Maria. Então, Cris, vamos começar pela mulher lá da infância. Qual é a mulher que inspira a Cris? Quem é a mulher que dá para a gente dizer que imprimiu o seu DNA de força, o seu exemplo, a sua coragem na Cris? Olha, essa mulher é a minha mãe, né? Zefirina Maidana Bittencourt é o nome dela. E ela foi minha inspiração desde que eu nasci e até a partir do momento que ela foi dessa para melhor. Mas, voltando, começar a contar a história dela, a minha história, né? A gente me criei, né, no interior de Quevedos. Não era na cidade de Quevedos, era no interior mesmo. Quevedos, né? Não era município ainda. Não era município ainda, mas então meu pai tinha uma chacrinha lá, né? E me criei lá. A minha mãe, né, ela teve 5 filhas mulheres, né? Todas mulheres, Cris? Mulheres, é. Gente. Criou nós lá no interior. Além de cuidar dos filhos, né? Ela ajudava o pai na lavoura. Ela fazia os deveres, as atividades de casa, né? Então tem muitas lembranças boas dessa época, né? Porque foi uma infância, para mim foi boa, digamos assim, apesar das dificuldades que nós tínhamos, mas para nós não era dificuldade, porque era o mundo que a gente tinha na época para viver ali, né? A nossa casa era uma casa simples, não tinha água, não tinha luz. A minha mãe lavava roupa no riacho. No rio? No rio, é. E a gente, as minhas 2 irmãs mais velhas, aliás, conforme a gente ia crescendo, a gente ia ajudando nas tarefas da casa. Tá, vocês são 5, então tu és na ordem dessas 5 mulheres? Eu sou a do meio. Tem 2 mais velhas e 2 mais novas. Então, conforme a gente ia crescendo, né, a gente ia participando das tarefas diárias da chácara, né? As maiores iam para a lavoura, outros ficavam em casa cuidando das coisas. Se dividiam no que tinha de tarefa. E como é que era colégio, Cris, na época? Tinha colégio, era bem distante. Me lembro que a gente caminhava muito para chegar no colégio, mas nós íamos. Hoje eu não posso dizer assim noção de distância, mas eu acredito que uns 1,5 km, 2, porque a gente caminhava muito até chegar. Me lembro que quando no inverno, a gente saía cedo de casa, né? E era escuro. O finado pai, a gente não tinha luz, a gente tinha uns lampião, né? O finado pai atravessava um mato que tinha que atravessar para depois sair numa invernada, um campo aberto, né? Até chegar no colégio. Ele atravessava esse mato com um lampião, porque era muito escuro, né? E daí a gente ia. E iam vocês 5? Como é que era? Vocês têm distância de idade entre uma e outra? Não? Pouca diferença. 2, 3 anos no máximo uma da outra, né? Uhum. A gente ia em grupo. Eu me lembro que eu e minhas 2 irmãs mais velhas, tinha mais os filhos de outra vizinha, que iam junto, né? Eram mais 3, 4, né?
Daí a gente ia feliz da vida. Ia para o colégio a pé, voltava a pé. Sim. Então, mas como eu disse, era a vida que a gente levava. Para nós éramos felizes vivendo naquele ambiente, porque era o mundo que a gente conhecia, né? Mas vocês passaram um trabalho, Cris? Tipo, tinha para comer? Era tranquilo nesse sentido? Não, a alimentação era tranquila, porque o final do pai foi plantava tudo? Tinha tudo ali, né? Tinha desde o feijão, a mandioca, né? Tudo era plantado por vocês. Sim, ele mesmo. criava abelha, tinha mel, tinha o leite. Então, assim, o básico, dizer que a gente sempre teve, né? Não tinha, assim, luxo de dizer, móveis em casa. Isso a gente não tinha luxo de... Mas o básico, que era comida, a gente sempre teve. E me lembro que era bem farto. Na época, por exemplo, se existia margarina, a gente não tinha acesso. Nós comia banha, né? Banha passada no pão, com açúcar. Então, essa era a nossa margarina. Então, em matéria de alimentação, assim, eu me lembro que era bem farto. Nunca nos faltou, sabe? Mas a gente não tinha, digamos assim, um sofá para sentar. Essas coisas assim, mais... Hoje, que o básico... hoje a gente não consegue imaginar, né, Cris? Isso. Sem água, sem luz, né? Não tinha geladeira. Me lembro que, assim, quando carneava uma vaca, digamos, era dividido entre os vizinhos, né? Então, uma coisa que a gente sempre teve carne, porque... Por que dividiam? Porque não tinha Não tinha geladeira, como é que ia guardar, né? Então, assim... Em Cris, aquelas latas, eu lembro da minha avó, aquelas latas de banha... Que guardava a carne dentro para conservar ali, né? Sim, fazia salame, né? Fazia o queijo. E, então, eu me lembro assim, que na lata da banha, a finada mãe, ela conservava muito, era carne de ovelha. O resto, como eu disse, era dividido pelos vizinhos. Então, toda vez que um vizinho matava um animal, repartia entre toda a vizinhança. E nunca faltou, né? Sempre tinha carne em abundância. E como é que era a dona Zeferina, assim, em casa? Ela era muito exigente? Como é que era a relação de vocês com ela? Como é que ela era uma mãe exigente, né? Assim, no bom sentido de educação, de respeito, né? Isso aí ela passou muito bem para nós. Por exemplo, assim, chegava uma pessoa lá, nós tinha vergonha, né? Porque nós não, era um mundo, né? Chegava lá, a gente tinha vergonha de cumprimentar as pessoas. Ela fazia nós ir lá cumprimentar na mão, né? Dar um bom dia, dar uma boa tarde, né? Pedir com licença. O básico, assim, eu me lembro muito bem que ela cobrava muito de nós, né? Quando a gente saía com ela, assim, nas vizinhas, nas comadres dela, né? Sempre tinha outras crianças para brincar. A gente chegava lá, ficava sentadinha do lado dela, não levantava dali, só levantava se ela liberasse, né? Daí vinha a dona da casa lá com um pedaço de pão, com alguma coisa para nós. Se ela se pode pegar, a gente pegava. Se ela não falava nada, a gente não pegava. Era tudo assim, né? Então em Cris, era ela que comandava assim as decisões da família, ou agora vamos fazer assim, agora vamos fazer assado, ou era o teu pai? Como é que isso funcionava? Como é que eles se dividiam assim nesses afazeres? Que assim, na educação, ambos, né? O finado do pai também foi muito presente na minha vida. Fizeram questão que vocês estudassem mesmo com toda a dificuldade. Sim, na época, né, no colégio lá que nós tínhamos próximo, era só até a 5ª série. Então eu estudei lá até a 5ª série. Mas o pai também foi muito presente na minha vida, né? Devo bastante a ele também pela educação, pelo ensinamento que ele nos passou para as filhas, né? E no sentido assim, que geralmente as famílias antigamente existia, como existe hoje ainda, né, a violência, né, eu não tive, graças a Deus, assim, vivência na minha família de violência, apesar voltando um pouquinho lá atrás na história da minha mãe, a minha mãe casou com 17 anos, e meu pai já tinha 40 anos. Então, olha só. Era uma diferença grande de idade, né. E como é que foi para a época? Oi? Como é que foi na época? O que ela contava? O que eles contavam para vocês sobre ter casado tão cedo? Ela, no caso, com 17 anos. É que assim, ela não teve escolha. Quem escolhia eram os pais. Ainda do tempo que se escolhia com quem iria casar. Por exemplo, os pais dela na época acharam que meu pai era um bom partido para ela, né? E fizeram o casamento dela com meu pai. Sim. Mas assim, eu nunca assisti assim, agressão nem da parte dele com ela. Sempre foi um casal muito... Se respeitavam muito, né? Se discutiam, se brigavam.
eram longe dos filhos. Eu nunca presenciei, sabe? Nunca presenciou uma briga? Nunca presenciei uma briga. Uma que o pai era muito de boa. O pai era de boa. Era muito calmo. Então o pulso firme era a Zeferina. A mãe já era mais pavio curto, digamos, né? O pai era de boa, mas a gente respeitava muito ele, assim, no sentido, ele nunca bateu em nós, mas ele bastava ele olhar para nós. Ele olhava para nós e fazia assim, a gente já sabia que ali era o limite, né? A gente já parava com brincadeira, imagina 5 meninas mais ou menos da mesma idade. Imagina. Então, assim, a mãe que era mais assim, digamos, explosiva, né? Mesmo, imagina 5 gurias em roda ali, por mais que ela falava uma coisa para uma, a outra, né? Daí chegou uma época, depois que eu estava um pouco maior, ela passou um pouco da responsabilidade dela para minha irmã mais velha, né? A minha irmã mais velha tinha essa responsabilidade de cuidar nós, né? E também tinha a autonomia, a autorização da mãe, se precisasse dar uns puxão de orelha, ela podia dar, né? Sim. Então a gente respeitava muito também a minha irmã mais velha, né? Porque sabia que ela tinha essa autonomia de puxar a orelha se for Cris, preciso. como é que era o trabalho assim de vocês e a ligação de vocês com a mãe de vocês? Por exemplo, vocês iam junto na lavoura, ela ficava com vocês cuidando da casa, como é que era queria que tu me contasse um pouquinho, né? Vocês iam na escola de manhã, como é que se passava o restante do dia? De tarde, assim, ó, como eu disse, não tinha fogão a gás, era fogão a lenha, né? Daí ficava uma de nós responsável para cuidar o fogo, para não apagar, né? Porque de noite, quando a mãe chegasse, poder fazer janta. E as outras iam com ela. Por exemplo, ficava eu. Vocês faziam rodízio, então? Ficava eu cuidando do fogo. Daí as minhas 2 irmãs mais velhas, as mais novas que não estavam no colégio, né? Iam junto. Me lembro que a mãe levava um cobertor, alguma coisa assim, e botava elas numa sombra lá, elas ficavam sentadinhas. Ficavam na roça enquanto os pais trabalhavam. Enquanto a mãe e o pai trabalhavam. E as mais velhas também pegavam na enxada, né? Tinham que ajudar. Mas era bem gratificante, como eu te disse, assim, era uma infância, digamos, hoje saudável, né? Não existia maldade, né? Era um mundo bem tranquilo. A mãe, né, voltando um pouco sobre a história da mãe, a mãe era analfabeta, ela não sabia ler e nem escrever. Então, ela sempre nos incentivou a estudar. Estude, né? Eu não tive essa oportunidade, mas se vocês tiverem, vocês vão atrás do sonho de vocês. Não deixem, né? Não parem no tempo, corram atrás do que vocês querem. Então, baseado nisso, né, eu pensava comigo assim, né, eu vou dar orgulho para minha mãe e para meu pai, eu vou estudar, né, quero mais. Mas depois de um certo tempo, né, quando o finado pai se aposentou, e daí ele vendeu lá essa chácara, a gente veio morar na cidade, daí, né? Na cidade é em Quevedos? Não. Não, já Santa Maria? Não foi Santa Maria. Os meus pais nunca moraram em Santa Maria. Foi em Tupã-Siretã. Daí ele vendeu lá, né, e comprou uma casa em Tupã, a gente veio morar em Tupã. Eu já tinha meus 14 anos, digamos, né? Mas já não estava estudando mais, porque lá o colégio lá só tinha até o 5º ano. 5º ano, é. E daí me lembro, chegando na cidade, todo mundo apavorava a cidade, porque é perigoso, porque guria não pode sair sozinha, aquela coisa toda, tinha que estar sempre acompanhada, né? Então, mas eu tive que enfrentar essa barreira de se virar, né? Daí comecei a trabalhar, ter meu próprio dinheiro e a estudar de noite. Então, eu trabalhava de dia e estudava de noite. Trabalhava com 14 anos isso, Cris? Isso. Trabalhava de babá. Comecei trabalhando de babá, mas eu voltei a estudar com os 16 anos. Daí eu comecei a voltar, porque eu tive essa barreira, assim, porque era perigoso. A guria não pode andar sozinha, né? E quando teus pais venderam a chácara para ir para Tupã-Siretã para tentar a vida na cidade, então eles foram para fazer o quê? O finado pai, no caso, estava aposentado, né? Ele continuou na cidade, ele fazia porque o que ele sabia fazer era plantar, né? Plantava, tinha o terreno que era grande da casa, né? Continuou plantando ali, pegava terreno dos vizinhos, também plantava. Ele continuou lidando na lavoura, digamos, até não poder mais. Até chegou um ponto que daí ele teve que parar, porque a saúde já perdia E aí, nessa mudança, aí tu com 14, as tuas irmãs sempre com idades próximas, todas buscaram já esse trabalho, conseguir se sustentar para conseguir estudar ao mesmo tempo.
Sim, só que as minhas irmãs, elas não avançaram muito nos estudos. Elas não foram trabalhar, daí começaram a ganhar o dinheiro delas, não quiseram continuar os estudos. A única que continuou das E daí 5... tu trabalhava de dia cuidando de crianças? Eram bebês, assim, pequenininhos? Como é que Eram era? bebês, né? Também trabalhei como vendedora de loja, também trabalhei como ajudante costureira. A gente fazia de tudo um pouco. Na cidade, como a gente era menina do interior, a gente não tinha essa dificuldade que tem hoje de arrumar emprego. Nós não precisávamos sair procurar emprego, as pessoas iam lá em casa. Vinham pedir. Então, se saía assim, estava cuidando da criança, saía, a outra madame já sabia, fulano está desempregado, iam lá. Vamos lá garantir. Vamos lá garantir. Quero ela para mim. Então, assim, questão de emprego na cidade, para nós, sempre teve? sempre tive. Uhum. E aí, como é que tu fazia? De noite tu estudava. Então, tu voltou a estudar com 16 anos na sexta série, isso? Isso. E aí trabalhava de dia e estudava de noite. Sim. E daí a minha mãe também, na época, existia o Mobral, né, que era uma escola para adultos. Ela também voltou a estudar, ela fez o Mobral, ela aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Então ela aprendeu a ler e escrever. Isso. Ah, que maravilha. E ela estava com quantos anos, Cris? A dona Zeferina estava com quantos anos? Olha, eu já estava na sexta série, eu não me lembro assim de idade, Sim. mas eu já deveria estar lá com seus 40 e poucos anos, 46 por aí, né? Mas voltou porque queria aprender a ler e escrever. Então ela, digamos que ela conseguiu, né, o básico do básico, ela saber ler, escrever e assinar o nome dela, né? E que cenas tu lembra dela depois dessas aulas, depois desse contato dela, de poder escrever o nome, poder... Que lembranças que tu tem, assim, dessa alegria que ela teve depois de conseguir? Assim, porque o documento que ela tinha na época era a certidão de casamento, né? Ela não tinha uma identidade, ela não tinha um CPF, né? Assim, eu me lembro da alegria dela, o dia que ela foi de lá tirar a identidade dela e poder assinar o nome dela, né? Então, isso aí eu me lembro perfeitamente, a facilícia dela, a alegria estampada no rosto dela. Foi bem emocionante e marcante para mim. Uhum. E aí, nisso, a Cris trabalhava de dia e estudava de noite. Tu trabalhou, então, como babá, como vendedora de loja? Muito tempo como vendedora de loja? Não muito tempo, porque eu sempre gostei de buscar mais, né? Uhum. Tava lá de babá, tava bom, tudo, não, mas eu queria mais. Queria experimentar eu vou trabalhar de vendedora, então. Sim. Foi para a loja. Não, mas acho que eu vou querer ser ajudante costureira. Daí fui ser ajudante costureira. E assim foi, né? Fui experimentando várias Isso tudo na tua adolescência, ali, 16, 17 anos? De 16 a 20, dos 14 aos 20 anos, né? Tá. Digamos, né? Daí eu terminei o ensino fundamental, né? Com quantos anos terminou o fundamental? Terminei com 19 anos. 19 anos. Daí entrei no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. E tu sempre foi em classes normais, Cris? Sempre... E tu não sofreu preconceito por causa disso? Por causa da idade, já mais avançada que os demais, ou não? Não teve problema, foi sempre bem acolhida? Sempre bem acolhida. Voltando um pouquinho lá na base, eu me lembro, assim, são cenas que gravam na gente, né? Lá no primário, né? Que a nossa sala de aula era que nem os bancos da igreja, né? Eram uns bancos de madeira, daí as meninas... Comprido, todo mundo sentava, não? Isso. As meninas sentavam de um lado e os meninos sentavam do outro lado, né? Então, não podia sentar junto. O castigo que essa professora dava para quem não sabia a lição, porque a gente respeitava muito os professores, né? Então, em questão da educação, os alunos não eram punidos na época. Nem os meninos, nem as meninas. A punição que a gente recebia é por não saber a lição, né? Então, eu não me lembro de ter tido esse castigo, né? Mas Você sempre foi muito dedicada, Cris, aos estudos? Sim, eu sempre gostei de... Gostava de ir estudar. Atrás, Mas as minhas colegas, eu me lembro que o castigo era botar sentado do lado do menino. Sentava do lado do menino. Era o castigo. Olha, não era ajoelhar no milho, então. Me lembro da minha avó contando que ajoelhava no milho. Também tinha ajoelhar no milho, também tinha as garrafinhas, essas garrafinhas não é garrafinha, a tampa da garrafa. A tampa da garrafa. Que era pregada numa tábua, assim. Sim. Também se botava de castigo ali ajoelhado, quando não sabia a lição.
tanto para as meninas para os meninos. Mas o mais comum que eu me lembro era esse castigo de botar sentado. Tinha que ficar na aula sentado do lado do menino. Do menino, é. Isso era uma vergonha. Mas nós morria de vergonha. É. Então a gente fazia de tudo para não acontecer. Gente. Tanto para as meninas como para os meninos. Os meninos também era a mesma, digamos, castigo. Sim. Eles também morriam de vergonha de ter que sentar do lado da menina. Imagina. Mas assim, eram umas lembranças que ficam, né? Tinha outro castigo também que eu colocava na frente lá na frente de pé, do lado do quadro, de costas para os colegas e de frente para a parede. Ah, essa aí minha mãe contava também. Essa ela contava. Então era os castigos mais comuns do milho e das tampas da garrafa. Foram poucos que foram ali. Já era uma situação mais grave, digamos. Eu acho que já envolvia um pouco a educação, o respeito entre os alunos quando brigavam, alguma coisa assim no recreio, né? Daí o castigo era mais severo. Sim. Então são coisas lá da infância que marcam bastante. Tu morou com a dona Zeferina até que idade com a tua mãe, Cris? Eu morei com ela até, digamos, os 14 anos, né? Quando eu viemos para a cidade, morei um tempo na casa de família, quando eu cuidava das crianças, eu morava na casa das famílias. E daí depois, quando eu trabalhava na loja, trabalhava como ajudante de costureira, eu voltei a morar com meus pais, morar com eles. Com quantos... Aí tu faz o ensino médio, conclui o ensino médio? Não, aí que tá. Daí aos 19 anos eu comecei, né? 19 tu termina o ensino fundamental? Eu comecei o ensino médio. Eu fiz o primeiro ano, daí casei e vim morar em Santa Maria. Ah, isso lá com 19 anos. Isso, aí tu vem para Santa Maria. Casei com 20 anos. Tá. E vim morar em Santa Maria. Daí foi trancado os estudos de novo, né? Parou de novo. Parou de novo. Daí cuidar da casa, aquela coisa toda. Em seguida veio o Givago, 2 anos de casado, o Givago nasceu, né? Tu tinhas então 21, 22? 22 Quando anos. tem o primeiro filho. Isso. Daí me dediquei à casa, o Givago, mas eu sempre tive minha independência financeira. Na época eu montei um próprio negócio, uma fruteira, né? Olha, até isso tu fez. Uma fruteira. Lá no bairro onde vocês moravam? Lá na Santa Marta, na antiga Santa Marta, a gente morava lá. Daí eu pensei, eu não vou poder trabalhar fora, então eu vou ter que ter uma renda, né? Que tu possa trabalhar e também cuidar do bebê. Isso. Daí foi assim que eu fiz. Daí tinha essa feirinha lá, o Givago era pequenininho, mas daí a gente resolveu fazer uma mudança também de vida para outra cidade, né? O Givago tinha 4 meses. A gente morava em Cruz Alta. Minha nossa, sim. Buscando o melhor, claro, né, para eles, para nós. Lá a gente montou um mini mercado, tinha uma lancheria. Já foi da fruteira para o mini mercado. Isso, já vai melhorando. O Gilvan nasceu em Cruz Alta. Em Cruz Alta. O Gilvan é natural de Cruz Alta. Eles têm diferença de quantos anos, Cris? 1 ano e meio. 1 ano e meio só. São pouca diferença. No entanto, que teve uma época que eles pensavam que eles eram gêmeos, né? Pelo aparência do tamanho deles, né? O Gilvan é alto e o Givago é um pouco mais baixo. Teve uma época que eles estavam parelho. Sim. Daí achavam que eles eram gêmeos. Daí a gente foi para Cruz Alta, ficamos 3 anos lá, né? Foi uns 3 anos bons, digamos, né? A gente conseguiu ter uma vida financeira um pouco melhor. Mas daí veio o plano Collor, né? Sim. Que acabou com os pequenos, né? Na época, eu me lembro que a gente trabalhava com cheque, a gente trabalhava com... o caderninho aquele que tu anotava para pagar no fim do mês. Tinha digamos assim, uma reserva que foi confiscado tudo na época, né? Daí a gente se viu assim... E agora? E agora vou fazer o quê? Foi congelado todos os preços das mercadorias. Tu comprava por 5, tu tinha que vender por 5,20, digamos, né? Tinha uma margem de lucro ali, tu não podia passar muito pequeno. Daí eu disse assim, não, vamos ter que chutar o balde e começar do zero de novo. E isso, vocês estavam quanto tempo lá em Cruz Alta? 3 anos. 3 anos apenas. Daí conseguimos, né, apareceu um casal de idosos, aposentados, 2 com interesse em comprar o ponto, né, o local. Daí eu só olhei para o pai dos gurias e disse, não,
vamos vender, vamos sair enquanto... Ô, Cris, é tu que tomava todas as decisões, pelo jeito. Né? Sim. Mais ou menos. É a chefe da família, a chefe da família, tá explicado. Vamos, porque não tem mais como a gente ficar aqui. Vamos ficar aqui, nós vamos cada vez, né, baixando mais as vendas, baixando mais o lucro. Daí assim a gente fez. Vendemos de manhã e à tarde a gente entregou tudo, né? Sim. E saímos. E aí voltaram para onde, Cris? Voltaram para Santa Maria? A gente voltou na época, fomos daí morar um tempo com a minha sogra, né? Porque a gente não tinha casa, não tinha Sim, nada. venderam tudo? Vendemos tudo. Para poder começar do zero de novo. Recomeçar. Daí E ela morava onde? Ela morava no interior de Júlia de Castilhos. Júlia de Castilhos. A gente ficou um tempo lá, uns dias, né? Até a gente se reorganizar de novo, né? Conseguiu alugar uma casa, aquela coisa toda, né? E voltamos a trabalhar de novo de empregado, tanto eu como ele, né? Voltamos a trabalhar de empregado. Aliás, na época ele trabalhava de empregado e eu voltei a tentar ser empreendedor de novo. Como eu tinha os dois pequenos, né? O que eu fazia para ter minha renda? Eu fazia rapadura. Gente. Tá, mas nós estamos nesse momento aqui em Santa Maria ou estamos lá em Júlia de Castilhos? Comecei lá em Júlia de Castilhos. Júlia de Castilhos. Fazia rapadura, eu saía vender, eu vendia nos bar, né? Nas lancherias. Eu saía com o Gilvan num braço de vago pela mão. Saía com os dois gurias vender na rua, sim, nos estabelecimentos. Isso. Para ter uma renda extra para ajudar, né? Porque o pai deles ganhava na época, era pouco, né? Não tinha que ter uma complementação. Mas daí também vamos ter que avançar, não podemos ficar aqui, né? Daí que a gente voltamos para Santa Maria, né? Voltamos para cá. E daí o Givago já estava na idade de colégio, né? Viemos morar numa chácara ali no Campestre, como empregados, né? Para cuidar dessa chácara. E daí também... Nós sempre querendo buscar mais, não, isso não é para nós, né? O que o Givago estava aí com 5, 6 anos? 6 anos. 6 para entrar no colégio. 5 para 6, já para entrar na pré-escola. Né? Daí eu era perto do colégio, né? Daí eu disse, não, mas não vamos ficar aqui, né? Deixar a criança para o resto da vida, vamos tentar melhor. Mas tu não sossegava, hein, mulher? Tu não sossegava. Ficava um pouquinho e já estava em busca de algo melhor. Sim. Daí alugamos uma casa, saímos da chácara, alugamos uma casa, né? Daí, na época o pai deles fez o curso de vigilante, né? Daí já melhorou bastante, né? Porque na época um vigilante era bem valorizado, eles ganhavam super bem, né? E eu fui trabalhar em firmas terceirizadas, né? De limpeza, né? Trabalhei em... Não vou citar nomes, não vou fazer propaganda de graça aqui, né? Tu que sabe, querida. Trabalhei em várias empresas terceirizadas aqui na cidade, né? Como serviços gerais, né? Sim. Na limpeza. E como é que tu fazia com os gurias daí? Eu tinha uma senhora que cuidava deles. Daí... Né? Eu já estava um grandinho. Né? E daí já tinha condições de pagar alguém? Isso. E daí, nessa casa onde a gente morava, era alugada. Mas eu disse, não, mas eu quero meu canto. Eu quero minha casa. Daí, na frente, surgiu um negócio de um terreno, na frente de onde eu morava, que a gente comprou nesse terreno, parcelado, na época, acho que 24 vezes. E começamos a construir a casa, que é onde eu moro hoje, né? É na mesma casa? Na mesma casa. Faz 29 anos que eu moro ali, no Campestre. Tijolinho a tijolinho, Cris. Isso. Hoje, na época era um terreno, hoje já, digamos, a gente transformou numa chácara, fomos comprando os pedacinhos aqui, os pedacinhos ali, né? E hoje tem uma área bem legal, né? Bem bom de morar ali. E daí o Givago, né? E o Gilvan no colégio, o colégio é bem pertinho, o Gilvan... É no Hilda Vasconcelos, Hilda Vasconcelos, né? isso. Eu me lembro sempre deles contando no colégio. O Gilvan, ele era muito assim, ele esperava bater, né, já chamado no colégio para sair de casa, para ver a distância que era, né? Imagina. Daí ele ia nos 49 minutos do segundo tempo. Ele já estava fechando a porta. Ele ia. Mas ele sempre me dizia, não, mas é tranquilo, dá tempo de entrar na fila. Então o colégio dos guris já era pertinho ali. Sim, dá um minuto, nem isso dá. E estudaram todo o tempo ali. Tá, e a dona Zeferina, nesse momento, quando é que, até quando vai o teu contato direto com a tua mãe, com o pai? Como é que foi isso? Assim, no caso,
o contato, digamos, até eles partirem, falecerem os dois, né? Quando eu vim para Santa Maria, continuamos tendo contato, né? Porque mãe e pai, né? A gente sempre E eles seguiram morando lá? Seguiram morando lá. Até o fim da vida. Ia uma vez por mês, levava os meninos para eles verem, né? Mas outra coisa também que me marcou muito na infância e na época dos guri também, que eram pequenos, mas quando eu ia lá no casa dos meus pais, lá em Tupã, o pai tinha essa de menina não brinca com menino, né? Sim, era a época, né, gente? Mas os inocentes, né? 3, 4 anos, né? Iam saber. Eu chegava lá, daí tinha outras minhas sobrinhas, né? Que eram meninas. E já estava interagindo. Não, mas ele não deixava. Não deixava. Eu disse, não pode. Menino, não pode brincar com menino. Daí tentava convencer ele, se não. Não via maldade nenhuma, né? Mas a gente respeitava. É cultural, né? A cultura deles. Então, a nossa relação de mãe e filha, meu pai, só acabou mesmo quando eles faleceram, né? Faz bastante tempo também que eles faleceram. Na época que a minha mãe faleceu, os guris já estavam em São Paulo, morando lá. Já estavam lá. Aliás, eles nem estavam no Brasil quando a minha mãe faleceu. Me lembro que foi Olha só. Eles eram já estavam numa viagem fora do Brasil, né? Eu me lembro que não tinha nem como eles virem, né? Acredito que para mim foi a parte mais difícil da minha vida, né? Perder a mãe. Daí tu fica sem chão, né? E agora? Quando eu precisava recorrer a quem, né? Mas com o tempo, né? Faz parte da vida, a gente tem que superar e continuar, né? Mas foi uma fase bem difícil para mim, essa superação de perder ela. Sim, né? mas tu já não... Os guris já tinham ido para São Paulo. Sim. Tu estavas daí aqui em Santa Maria sem os guris, daí sem a mãe. Foi bem... Digamos, foi uns dias bem difíceis, né? Eu só fui assim... Bom, eu tive febre, eu fiquei doente, né? Fiquei muito mal. E o que me reergueu foi a mensagem que meu pai já tinha falecido, né? Ele foi primeiro do que ela. Eu sonhei com ele, meu finado pai. E eu naquele desespero, naquele sentimento, naquela angústia, e meu pai rindo. E eu disse, pai, por que está rindo de mim? Eu que nessa angústia, não sabe por que estou rindo. Eu estou feliz, ela está aqui. Daí aquilo me despertou, sabe, né? Porque eu pensava que a minha mãe, sei lá, ia sofrer, não sei lá o que eu passava na minha cabeça, né? Daí ele disse, por que eu estou rindo? Porque eu estou feliz. Ela está aqui comigo. Ela está aqui comigo. Daí, e aí tu conseguiu dar a volta. Porque se eu estou feliz, tu também, né, tem que se reerguer e tentar ser feliz e superar essa fase. Fazia 7 dias que ela tinha falecido. Olha só. Daí comecei a reagir, né? A febre que eu tinha passou, me deu febre, né? Fiquei muito mal. E sozinha também, né? Porque os guris estavam longe. Por mais que eram uns adolescentes, mansos, né? Seria só estar perto, ali seria, digamos, um conforto para mim, né? Mas graças a Deus superei, né? Hoje fica só a saudade dela, né? As boas lembranças, conforme eu contei lá no começo. Sim. Os guris, então, fizeram toda a vida escolar deles na escolinha que tem perto da casa de vocês, na Hilda Vasconcelos. Como é que foi, assim... eu queria que tu me contasses um pouquinho, Cris, como é que foi esse ingresso deles no esporte, em que momentos, assim, tu precisou definir, né, sobre a saída deles para São Paulo tão cedo? Como é que foi essa construção deles já nesse trajeto aí, nesse caminho que levou ao esporte? Eu acho que isso eles tiveram um pouco de mim, sempre querendo buscar mais, né? Quando o Givago, eles estudavam ali no colégio, né? Eles já tinham aquela de querer ter o dinheiro próprio também, que nem eu, lá com seus 12, 13 anos, né? Na época eu trabalhava fora, mas eu também trabalhava, eu vendia lingerie, eu vendia semijoia. Daí, tu estava sempre com 1000 atividades. Sim, sempre buscando um dinheirinho extra para dar o mínimo do mínimo para eles, né? Porque eram 2, né? Era estudo, era a roupa, né? E o Givago, mãe, eu quero te ajudar a vender. Assim, não. Daí eu falei com a senhora que... Isso ele estava com quantos anos, Cris? Tinha uns 13 anos. Gente. Porque ele queria ter o dinheirinho dele também, né? Certo. Daí que ele...
a gente fez, ele entregava o panfleto dessa lojinha que eu vendia as lingeries semi-joia. Daí E deles ganhavam... fazia propaganda. Isso. Começou o Givago, né? Na época era R$5 que eles ganhavam, sei lá. Era pouquinho, às vezes não dava nem para passagem de volta, Sim. né? Mas eu deixava eles para eles entenderem, né, a importância de ir atrás do que eles queriam, né? Daí o Giovanni também despertou o interesse de querer ter o dinheiro dele. Daí que era um dia cada um. Na semana, cada dia era um. À tarde eles estudavam de manhã e à tarde eles entregavam esses panfletos para ganhar um troquinho. Daí depois, para aumentar mais a renda deles, eu fazia chocolate caseiro. O Givago levava para o colégio, vendia no colégio para ter mais um troquinho. Isso lá com os seus 13 anos. Mas daí apareceu, surgiu no colégio nessa proposta da canoagem na escola, que era um projeto que tinha ali no antigo clube Náutico. No Náutico ali. Uhum. Mas esse projeto era mais voltado para as crianças com dificuldade de aprender, digamos. Não era o caso deles, como é que eles eram como alunos, Cris? Sempre, graças a Deus, foram nota 10, né? Sempre. Ambos? Mas tu também sempre gostou de estudar, né? Seguir o teu exemplo. Sim. Eles... nunca fui chamar no colégio, né? Graças a Deus. Eles estudavam bastante. O Givago se dedicava 2 horas por dia para estudar. O Gilvan já era mais... Ele conseguia absorver aquilo que a professora passava no colégio. Para ele era suficiente. Prestava muita atenção e conseguia bem nas provas. Isso. Então o Gilvan não estudava muito fora do colégio, né? Às vezes até eu cobrava dele, ele disse, não, mãe, eu sei. Às vezes eu levantava 7 horas para estudar para a prova, que era às 8. Entendeu? Sim. Mas ele ia bem, isso ia que importava. Bem, O Givago ia bem também, mas o Givago gostava. Sempre estudou mais. Eu me lembro de uma vez que ele, a gurizada, iam lá convidar ele para jogar bola, ele disse assim, não, eu tenho que estudar. Daí os guris, não, nós vamos te esperar aqui na frente. Daí você pode esperar, então. Só que ele foi lá pro quarto dele, eu acho que esqueceu. Não voltou nunca mais. Nunca mais. Os guris estão até hoje esperando ele para jogar bola. Sim. Então ele se dedicava, no mínimo umas 2 horas para estudar. Mas voltando daí ao começo da carreira deles como no esporte, né? Eles não se encaixavam no perfil de alunos que era atendido pelo projeto. Mas eles queriam muito ir, né? Né? Daí a diretora na época, a Marilene, né, disse assim, não, mãe, vamos te colocar, então. Daí colocaram o Givago primeiro. O Givago foi faceiro. Daí o Giovanni, eu quero ir também. Daí foram os dois, né? A Marilene foi a pessoa que era, na época, diretora do colégio, apoiou muito eles, porque não tinha transporte, né? Nós morávamos ali no Campestre e as aulas eram no Náutico, aqui na Serra, né? Na 158. Não tinha transporte. Então, essa diretora botava as crianças, a gurizada no carro dela e trazia, né? Então, ela influenciou muito na E se eles estavam com que idade? 13, 14? Sim, 13, 14 anos. E daí começaram a se destacar no estado, né? Me lembro que a primeira competição que eles competiram foi aqui em Santa Maria, né? O Givago ficou em terceiro, né? Daí o Gilvan também, né? Fazia uns 3 meses que eles tinham começado. Eu fui assistir, mas assisti para dar apoio, né? Mas não pensava que eles já iam conseguir, né? Sim, tão cedo. Tão cedo a se destacar, né? Mas eles gostavam muito. Deus lhe faltar aula, né? Daí depois a diretora tinha outras atividades, nem sempre podia levar. Daí a gente teve que buscar outros meios de transporte para eles poderem se deslocar, né? Eles iam de bicicleta, né? Deram um jeito. Davam um jeito. Eles iam de bicicleta. Me lembro que também era perigoso, que eles vinham ali tinha uns bairros ali, atalhavam por ali e vinham, né? Mas graças a Deus, né? Sempre a proteção deles foi boa nesse sentido, nunca aconteceu nada, né? E eles eram uns guris muito calmos, nunca foram de estarem brigando na rua, de estarem, né? Não davam trabalho para eles. Eu acho que isso aí também ajudou muito, né? Eles chegaram onde chegaram hoje, né?
Então eles tinham, digamos, o livre acesso nos bairros perigosos ali em redor da barragem. Eles passavam, se davam com todo mundo, né? Então todo mundo conhecia. Todo mundo conhecia e nunca tivemos problemas nesse sentido. Daí depois, né? As bicicletas começaram a estragar, né? Começou a andar para lá e para cá, começou a dar problema nas bicicletas. E agora? Daí foi conversado na época com o atual presidente do clube, né? E ele disponibilizou um K2. Um K2 que daí eles iam pela água, né? Atravessava eles a iam barragem. iam pela barragem. Iam pela barragem. Para os treinos. Sim, atravessava a barragem, de K2 treinava e voltava. E assim eles faziam. Até eles fazerem a seletiva para a seleção gaúcha. Na época tinha a seleção gaúcha. O Givago com 15 anos, o Gilvão com 14. O Givago fez porque era a partir dos 15 anos que fazia a seletiva, passou na seletiva, foi morar em Caxias, daí com 15 anos, o Givago. Daí ficou o Gilvan. Daí, nesse período que o Gilvan ficou ali, ele estudou uns 6 meses, foi que deu aqui aquele colégio na frente da brigada ali, como é que é o nome daquele colégio? O Tiradentes? Não. Não, o outro. Eu sei, mas eu sei qual é. Sim, porque lá o colégio... É estadual, né? Agora me esqueci o nome. Coronel Pilar. Isso mesmo. Ele estudou ali por 6 meses, o Gilvan, porque lá no coleginho, lá também só tinha até a 5ª série, né? Só o fundamental. Isso. Daí o Gilvan estava estudando ali, ficou 6 meses ali, mas também sonhando em estar na seleção gaúcha na época, né? Daí abriu uma nova seletiva, o Gilvan foi, fez e passou, né? Daí eu já estava também já com seus 15 anos, foi morar em Caxias. E aí foi o segundo filho. Os dois tão cedo. E como é que foi para ti, Cris, como mãe, tomar essa decisão? Tu em algum momento hesitou, pensou, não, eles são muito novos, ou nem passou pela tua cabeça? Não, claro, a preocupação de uma mãe né, dependente. Hoje eles estão com 30 e poucos anos, a preocupação, digamos, é a mesma, né? Só como eu disse, a gente tem que dar a base para eles aprender a voar, né? Buscar abrir o caminho deles, né? Fazer as suas próprias escolhas. Claro, eu como mãe sofri bastante, mas digamos que nunca deixei que o meu sentimento, o meu sofrimento passasse para eles, né? Sempre quando eles saíam de casa, que eles vinham me visitar e voltavam, desejavam boa sorte, vão com Deus, aquela coisa toda, né? Mas eu, por dentro, eu sabia o que eu estava sentindo, mas eu nunca passei, né, isso para eles, né. Então eles saíam tranquilos, sabia que a mãe estava tranquila, aparentemente, para eles estava tudo bem, né. E eu passava muita confiança para eles também, né. Eu acho que isso aí foi fundamental para eles chegarem onde chegaram, né. Porque assim, se eles soubessem que a mãe estava triste, ou né, aquela coisa toda... Sentia falta, o que sofria. E eu acho que eles não iam ficar bem, né. E a partir do momento que eu passava isso para eles de confiança, que eu estava bem, que coisa e tal, conversava bastante com eles. Na época não tinha a facilidade que tem hoje, né, de celular, de WhatsApp, né. Nós tínhamos a internet de escada, né. Não sei se você lembra. Lembro, tempo, claro. Né? Procurava conversar final de semana, porque era grátis, né, não precisava pagar. Sim. Então, nosso contato, digamos, que era mais final de semana, que a gente entrava na internet e podia conversar mais. E eles foram para São Paulo com que idade? Com 16 para 17. O Gilvan com 16, o Givago com 17. Daí eles foram para a seleção brasileira, né? Abriu a seletiva para a seleção brasileira e eles foram classificados, né? E se mantiveram na seleção brasileira por 16 anos, né? Porque também, né, não é fácil se manter na seleção, porque todos os anos tem seletiva, né? Por exemplo, então, o atleta nunca pode ficar acomodado, eu tô na seleção, eu estou bem, não. Tem que estar sempre buscando o melhor de si, treinando diariamente, né? Os treinos são bem puxados, digamos, 8 horas por dia, de manhã academia, de tarde água, ou vice-versa, né? Corrida, enfim, para te se manter, ter a tua preparação cada vez melhor, né, para poder se manter. Cris, e em que momento aí tu voltas os guris longe já com a encaminhada vida, né, e apostando sempre na canoagem, em que momento que tu decides voltar a estudar? Como é que anda a Cris nesse momento, depois que eles vão para lá
Como é que tu te reorganiza sem eles? Bom, como eu sempre sonhei, né, eu parei, né, no primeiro ano do ensino médio, mas sempre pensei, eu estou dando um tempo, eu não vou parar. Sempre tinha na cabeça que tu Sim. ia retomar e que tu ia me formar Ia se naquilo formar. que eu gostava, né. Terminei o ensino médio com supletivo, né, eu não voltei para a sala de aula, né, na época, quando eu terminei, os guris ainda estavam em casa, a gente fazia a inscrição e era uma vez por ano, não é a facilidade que tem hoje de estudo, né? Hoje o antigo supletivo, que é tem mais Veja, oportunidade do que na época. Sim. A gente abria a inscrição uma vez por ano, tu ia lá, fazia a inscrição e depois tu ia no dia da prova fazer. Digamos, por minha sorte, consegui marcar as respostas no lugar certo. Essa é boa. E passei, né? Daí eu me lembro que a gente vinha o resultado, tudo era demorado, eram 6, 4 meses, tu passava lá na 8ª secretaria para pegar o resultado. Passei lá na secretaria, peguei, né, o histórico, tinha passado em todas as matérias. Olha que maravilha. Daí só, legal, ok. E tu tá com quantos anos, Cris? Que tu daí conclui o ensino médio via supletivo. Quantos anos tu Eu acho que tinha meus 35 por aí. Mas daí dei outra pausa, né? Daí depois que os guris saíram de casa, aquela coisa toda, estava morando já há tempo fora, daí disse, bom, um dia lá pensei assim, que eu trabalhava em firma terceirizada, mas é aquele emprego que tu trabalha ali por necessidade, digamos, mas tu quer outra coisa para tua vida, né? Daí um dia eu pensei assim, sempre gostei de esporte, né? Daí a gente, antes de eu voltar a estudar, a gente organizou a Associação Santa Maria de Esporte Náutico, né? Na época eu fui presidente, né? Presidente fundador. Daí eu disse, bom, agora eu vou estudar, vou fazer minha faculdade. Riram de mim na época, né? Porque eu estava com 45, né? Mas tu é louca, olha a tua idade, como é que tu vai conseguir acompanhar os jovens de hoje? Eu digo, eu não vou acompanhar eles, eu vou estudar. Né? Se eu vou acompanhar, problema deles ou meu, né? Vamos ver. Daí, na época, eu fiz o vestibular na FAMES, na faculdade ali, eu fiquei em terceiro lugar. Pensei comigo assim, não tá tão... Eles que vão ter que me acompanhar. Porque eu me lembro, o que é o vestibular? Não sei hoje como é que está, mas na época que eu fiz, se tu lê bastante, tu olha jornal, tu tá bem atualizado, e é isso que cai nos vestibular, né? E eu como sempre olhei jornal, sempre li, né, bastante, revista, essas coisas, então não tive dificuldade de fazer o básico. Daí tu fizeste educação física. Sim, daí fui cursar educação física na FAMES. Mas daí eu já estava com um projeto da Sena, projeto social Remar, né? Eu já tinha começado lá também. Então eu trabalhava de manhã, eu tocava o projeto de tarde e fazia faculdade de noite. Daí fui indo. Aí chegou um ponto que eu comecei a largar as coisas. Larguei o meu emprego, né? Muita coisa. Mesmo porque na empresa que eu estava na época, me pressionou assim, que começaram a enxugar o grupo de funcionário, quadro funcionário, onde tinha 3, ficou 2. E no meu setor, digamos, eles me colocaram assim, ou tu fica 8 horas ou tu não fica. Tinha que ficar mais carga horária. Tempo, Daí não dava. Daí não fechava com o que eu queria fazer. Senão, então, saí, né? Saí de boa, né? Fizemos um acordo, né? Não teve aquele problema de, fui para a rua, me botaram para a rua. Conversamos, entendemos, eles me apoiaram bastante também, vai atrás do teu sonho. E daí continuei, só de tarde com o projeto Remar e estudando de noite, né, na faculdade ali. E são 4 anos ali, Cris, ou 5? 4? É 4, mas eu levei 5. Por que eu levei 5? Porque, né, eu comecei pagando na faculdade, me lembro na época que eu ganhava, era... Digamos que 80% do que eu ganhava era para pagar a faculdade. Mas eu queria, era aquilo ali que eu queria. Então, não sentia assim, digamos, que estava botando dinheiro fora. Para mim, era um investimento em mim mesmo, né? Chegou o momento de eu pensar
realizar meu sonho. Então, eu demorei mais tempo para terminar, porque eu pagava. Depois, lá na metade da faculdade, eu fiz o Enem, né? E consegui uma bolsa de 50%, que me ajudou a pagar. Conseguir concluir. E daí, assim, eu consegui terminar a minha faculdade. Mas durante a faculdade, teve vários, digamos assim, momentos marcantes também, porque os guris voltaram, o Givago voltou para cá. Não fiquei faz pouco, isso não faz muito tempo que eu me formei, né? Me formei em 2018. O Givago também cursava educação física, só que, lá na cidade onde ele estava. Então, ele veio para terminar a educação física. Nós fomos colegas na faculdade. Que legal! A gente foi colega em algumas matérias. Me lembro que a gente saía, ele disse, ai, mãe, é tão engraçado, a gente foi para faculdade junto. Nós íamos para a faculdade junto. Sim. Então, teve matérias que a gente fez junto, né? Então, foi um momento bem assim, importante, marcante para mim, né? E a realização do meu sonho, que era ter um curso superior. Mas tu sempre acreditou, Cris, mesmo com todas as dificuldades, com tu podendo estudar só em alguns momentos da tua vida, porque tinham outras prioridades. Tu sempre achou, tu sempre tinha isso no teu coração, eu vou me formar num curso superior. Isso vai acontecer. Sim. Eu tinha esse sonho e tinha certeza que ia acontecer. Mas sempre assim, no momento certo vai acontecer. Na época, quando os guris eram pequenos, a minha ideia era, antes deles entrarem para a área do esporte, né? Pensar assim, quando eles crescerem, que eles estiverem no ensino médio, eu vou estudar junto com eles, né? Só que não rolou, porque não deu, eles foram embora, né? Só que também uma parte desse sonho foi realizada na faculdade, que eu fui colega do Givago, acabou acontecendo. Isso, acontecendo. Então, são coisas assim que tu escreve a tua própria história e se tu correr atrás, se tu lutar, tu consegue realizar, né? Tu te formas com quantos anos, Cris? 50? 50 anos. 50. E nessa trajetória aí de todos esses momentos aí de estudo tardio, né? Tu sempre teve mais idade. Tu teve algum momento que tu ficou, que algo te chateou no sentido de preconceito, de ainda nem todas as pessoas aceitarem isso? Teve alguns momentos que tu te baqueou, assim? Assim, eu nunca me deixei atingir pelo que os outros falam. Porque eu sempre tive esse pensamento assim, o que as pessoas falam de mim é problema delas, não meu. Entendeu? É uma ideia dela, não minha. Então, eu nunca me deixei ser atingida por o que as outras pessoas pensavam. Mas, claro, eu ouvi bastante assim, tipo assim, o que tu vai fazer na faculdade com essa idade? Tu vai botar dinheiro fora, tu não vai conseguir emprego. Até essa pessoa que me disse que eu não ia conseguir emprego, foi uma guria jovem, né? E eu respondi para ela, mas eu não quero emprego. Ela disse, então por que tu está fazendo faculdade? Eu disse, mas eu não vou procurar emprego. E não fui procurar emprego, graças a Deus hoje eu trabalho, né? Tu mesmo conhece na associação, coordeno esse projeto, dou aula e tudo. Não foi preciso buscar emprego. Mas na época, quando eu falei isso para a guria, eu não tinha certeza que realmente, né, eu não iria precisar de um emprego para me manter. Mas graças a Deus não... Acabou acontecendo. Como é que é o teu dia a dia hoje, Cris? Como é que tu te divides aí? Tu dá as aulas, tu cuida da associação? Como é que é hoje o teu dia a dia? Bom, eu vou voltar um pouquinho mais na minha história da faculdade, que foi bastante marcante também, né? Quando eu me formei, né, no dia da minha formatura, os guris já estavam bem, né? Estavam os dois já morando aqui. Que tu vai fazer festa, mas se vou fazer tudo que eu tenho direito. Claro, esperou tanto, sonhou tanto, sim. Tudo. Isso eu quero eu fazer tudo que eu tenho direito. Pelo menos eu achava que tinha direito. Né? Então foi quando eu recebi meu diploma, quem me entregou foi o Givago. Ele já tinha se formado. Uhum. Ele como formado, ele poderia fazer essa entrega. Uhum. Daí eu escolhi ele para entregar, porque ele já era formado. O Gilvan fazia jornalismo, né, e não estava formado ainda. Daí foi um momento bem marcante também, né? Um filho, né, já entregar o diploma para a mãe, né? Outra cena bastante marcante para mim também, que geralmente os formandos, né, geralmente não, a minha turma toda entregou a rosa para suas mães, né? Como eu não tinha mais a minha mãe, sim,
eu entreguei a minha rosa para minha neta, né, a Clara. Daí ela não entendeu muito, ela era pequenininha na época, pegou, né, não entendia muito o significado. Então são coisas que marcam na vida da gente, né, apesar da idade, tudo, né, tu não ter a tua mãe ali para entregar, né, a rosa, todas as outras minhas colegas, os colegas entregando para as mães e pro... Bom, mas enfim, foi um momento marcante. Tive uma festa de arromba, bem como tu merece. Bem como eu mereço. Tive apoios também de amigos, né, espaço, né, porque eu queria convidar todos meus amigos, minha família, minhas irmãs, né. Conseguimos um espaço bom, né, a qual o dono do local me deu de presente, né, para fazer a festa. Então, resumindo assim, nós e os meninos não gastamos muito eu acabei ganhando quase que tudo para a festa. As minhas amigas fizeram a decoração, ficou linda. Ai, que amor. Foi bem legal, bem emocionante. Das tuas irmãs, as outras 4, Cris, alguma delas também se formou ou tu foi a única? Fui a única, ensino superior fui a única. Elas não quiseram, porque elas tinham aquela também, vou trabalhar, quero ganhar meu dinheiro. Sim. E daí não consegui, não chegar a ensino superior. Mas por uma questão de escolha, né? Sim. Caso não tivesse oportunidade. Não tiveram oportunidade. Digamos, hoje não tem assim eu não tenho oportunidade. Hoje não estuda quem não quer, né? E a idade, para mim, nunca foi assim um empecilho. Para parar. Na faculdade, meus colegas eram na média de idade de 19 a 25, 26, né? Mas assim, eles nunca tiveram preconceito comigo, né? Sempre a gente fazia trabalho junto. Porque geralmente na faculdade a gente faz muito trabalho em grupo, né? Nunca fui excluída ou, né, tive preconceito nesse ponto. Fizemos festa junto, né, aquela coisa toda. Foi uma fase bem legal, sabe? Teve um colega meu, o Júlio, que trabalhou comigo lá na Sena, ficou 3 anos comigo lá como estagiário, né? Então, até hoje a gente tem uma amizade super boa. E, bastante amigos eu fiz, que até hoje a gente tem contato, né? Então... E hoje, Cris, tu estás na coordenação da Sena e dando aulas. Que sonhos tu tens ainda? Só porque a gente está se encaminhando, infelizmente, para o fim. Pois é. Tenho sonho de fazer uma pós, de repente um mestrado, né? Tá? Tem sonhos ainda. Em que área, Cris? Está em projeto. Está em projeto. Mas em relação à canoagem, no caso? Da canoagem como tu mesmo conhece um pouco o nosso trabalho ali, né? Eu atuo direto desde que começou o projeto Remar Social, né? Que é um projeto para crianças e adolescentes ali que moram em torno da barragem. Hoje, quantas crianças e adolescentes são atendidos ali, Cris, que tu coordenas? 38 crianças. Uhum. Claro que nem todos que estão ali vão chegar a alto rendimento, né? Mas por ele ser um projeto social, o objetivo não é esse, é formar cidadão do bem, né? Eles estarem ali brincando, convivendo em grupo, né? Mas a gente teve, né? Talvez já tenha visto na mídia, se destacou no projeto. Não foi a primeira que se destacou no projeto, tivemos outras meninas que também já chegaram a Sul-Americana, Pan-Americano, fruto do nosso projeto ali. A Cris recém voltou de um campeonato, né, brasileiro e sul-americano de canoagem em Minas Gerais, né? Isso. Fui levar essa menina, a Luana Taborda, que é uma menina que tem 15 anos, né? Foi revelada no projeto, ela começou ali comigo com 12 anos, faz 3 anos que ela está praticando canoagem. E, como eu digo, num grupo sempre tem 1, 2 ou 3 que se destacam, né, e querem mais, querem buscar mais. E essa menina mostrou bastante interesse, né? Tem o apoio da família, que isso é fundamental, né? A base, né? De qualquer sucesso de uma criança ou de um adolescente é a família. Ela tem esse apoio. E conseguiu, né? Levei ela para o brasileiro, que foi na primeira semana. Foi o brasileiro que valia a vaga para o sul-americano, né? Era uma seletiva brasileira que valia a vaga. Ela se classificou em primeiro lugar nas 3 provas que ela entrou no brasileiro, que são provas de 1.000 metros, 500 metros e 200 metros. Nas 3 provas ela conseguiu uma medalha de ouro, né? Hoje ela é uma guria com 15 anos, campeã brasileira, né? E conseguiu a vaga para o sul-americano, que seria uma
semana depois do brasileiro. Daí acabamos ficando lá mais Direto. uma semana direto, né? Para ela foi uma experiência grandiosa, com certeza, porque foi a primeira prova internacional dela, né? Claro que daí, competindo com outros países, digamos assim, que como ela é uma menina com 15 anos, que é dividido por categoria, digamos, ela é o Sim. primeiro ano cadete, né? E competiu com gente que está no segundo ano cadete. Então, ela teve um pouquinho mais de dificuldade nas Sim. provas do sul-americano. Foi um pouco mais difícil do que o brasileiro, mas assim mesmo ela conseguiu, né, trazer 5 medalhas, né? Duas de prata e 3 de bronze. Conseguiu um bom resultado a nível, né, de sul-americano. Cris, a gente vai ter que encerrar. E uma última perguntinha para a gente terminar esse papo. Poderíamos ficar muito mais tempo ainda. A Cris é uma mulher que ela em nenhum momento desistiu dos sonhos. Ela foi renovando sonhos diferentes. E hoje a Cris ajuda outras meninas a realizarem os seus sonhos. O que te dá mais prazer? É ter conquistado, ter trilhado esse caminho de protagonismo da tua história, né, Cris? Pelo que dá para a gente ver em todos esses episódios, depois de conhecer a história dela, é que ela foi, obviamente, muito com a influência da mãe, mas ela foi a mulher que protagonizou a sua própria história. O que te faz mais feliz, essa conquista ou poder ajudar outras meninas a encaminhar seus sonhos? Eu acho que as duas coisas andam junto, né? Hoje eu sirvo de exemplo para elas, tanto para as meninas como para os meninos, né? Eu mostro para eles que nada é impossível. Por mais que eles morem numa periferia, que, né, são de famílias humildes, tenho eu como exemplo, tenho meus filhos, os dois como exemplo, que moram ali no bairro, se criaram ali no bairro e conseguiram pegar o mundo. Então, as duas coisas andam junto. Eu mostro para eles que tudo é possível, basta acreditar e ter foco e ir em frente, buscar seus objetivos. E sempre na humildade, nunca pisando nos outros para se dar bem na vida, digamos, né? Porque a gente consegue realizar os sonhos da gente com humildade, né? Sem passar por cima dos outros. Sempre eu dizia para meus filhos, né? A gente nunca ninguém é melhor do que a gente e nunca a gente é melhor do que ninguém, entendeu? Uma frase que eu levo para minha vida. Não ser melhor do que ninguém, mas nunca pior do que ninguém. Ai, que lindo, Cris. Agora a gente entende, né, quem teve essa oportunidade. Eu sempre quis conhecer a história da Cris, porque eu tinha certeza que ia vir à tona essa narrativa rica, essa narrativa exemplar. A Cris, eu acho que é uma mulher que a mim, assim, eu tenho um orgulho imenso que Santa Maria tem um exemplo como tu, Cris. Te agradecer, acho que o teu, principalmente o não desistir dos sonhos e acreditar que não tem essa de idade, de hora, é a gente que faz acontecer a nossa caminhada. Então, muito, 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 muito obrigada por tu compartilhares essa riqueza desse teu exemplo que é grandioso para todas nós mulheres. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Cris. Muito linda a tua história, muito linda. E obrigada por compartilhar cada momento desses aqui com a gente.